Fala pessoal, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo bem com vocês? Pessoal, então dando sequência à questão da sequência, né, que seria no caso a PA, a progressão aritmética, nós temos para o encontro de hoje que, por exemplo, encontrar um termo geral, né? Então, o que você viu na aula passada foi que, por exemplo, o número 2,4,6,8 era uma sequência em forma de PA, progressão aritmética, né? Você viu também, por exemplo, que esse 2 aqui era chamado de termo número 1, né? A1 no caso, aqui é o segundo termo A2, aqui é o A3, né? O quarto termo A4, certo? Só dando uma revisada bem rápida para que a gente continue esse tema aí. E que, por exemplo, entre 2 e 4 você tinha, por exemplo, uma razão, entre 4 e 6 era uma razão, né? De 6 e 8 uma outra razão. Beleza? E sempre essa razão é um número constante, tá? Então é um número que sempre vai ter que ser igual daqui para cá, de lá para cá, enfim, né? Então aqui, claro, vai de 2 em 2, beleza? Bom, então eu quero, antes de começar o nosso encontro de hoje, lembrar sobre a questão do termo geral, né? Então como que é o termo geral de uma progressão aritmética? Olha, o termo geral, ele é assim, ó, vamos fazer uma relação. Você concorda, observando aqui no nosso quadro, que o segundo termo A2, que é o número 4, ele é equivalente ao primeiro termo A1 acrescido de uma razão? Então, por exemplo, o segundo termo é o primeiro mais uma razão, né? E que, por exemplo, se você pensar assim, ó, o terceiro termo é você, então, começar pelo termo A1 e acrescentar duas razões. Olha, terceiro termo que é o 6. Se você pegar o primeiro termo, acrescenta uma razão, duas razões, você chega onde? No terceiro termo, tá? Faz sentido? Tudo bem? E que, por exemplo, o quarto termo, chamado então de A4, é você então começar com o primeiro termo A1 e acrescentar, por exemplo, o que, gente? Três razões, né? Três razões. Então, por exemplo, para chegar no A4, primeiro termo A1, uma razão, duas razões, três razões, você chega então no valor do A4. Lembrou disso aí? Tudo bem? Isso aqui é um termo geral que a gente pode agora, pessoal, o quê? Generalizar. Então, por exemplo, um AN é equivalente ao valor então de A1 mais N menos o 1 multiplicado pela razão, tá? Então dessa ideia, pessoal, ela vem, por exemplo, a essa situação geral. Se aqui é 4, aqui é 3. Se aqui é 3, aqui é 2. Se aqui é N, aqui é N menos 1. Fez sentido? E sempre você começa com os valores de A1. Então essa é a chamada fórmula do termo geral. Então você pode agora generalizar, tá certo? Utilizando então essa relaçãozinha para PA. Com essa fórmula, pessoal, do termo geral, você pode encontrar qualquer termo da sua sequência, né? Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, aqui o primeiro termo, que vale 2, e a razão, se por um acaso eu quisesse encontrar quem seria, né, qual seria o valor assim de centésimo termo, que é o A100, então, analogamente pensando aqui, ele vai ter o valor então de primeiro termo A1 mais 99 razões, tá? Esse número aqui é sempre um a menos que esse. Essa é a ideia. Então, com esse termo geral, que vale para qualquer situação, nós poderíamos resolver qualquer exercício do tipo, por exemplo, de progressão aritmética, né? Então, observando aqui o centésimo termo, que é o A100, ele vai ser igual a quem? A um primeiro termo você coloca o número 2, mais 99 multiplicado pela razão, tá? Como está indo de 2 em 2, essa razão, no caso, ele vale 2, ó. Sempre é um valor constante, isso é importante, né? Valor equivalente constante aqui, ó, que é equivalente ao número 2. Então, o centésimo termo da sequência aqui, ó, é equivalente ao valor, então, de 2 mais 99 multiplicado por 2, vai ser equivalente a 198, né? Aqui, ó, 198. Logo, o centésimo termo aqui, ó, ele vai ser equivalente a 200. Fez sentido, porque o 2, 4, 6, 8 é uma sequência dos números pares, né? Então, como você está no centésimo termo, indo de 2 em 2, é claro que o número final vai ser equivalente a 200, beleza? Então, nós temos agora ferramentas matemáticas com esse termo geral para trabalhar essa questão, sabe do que? De interpolação. O que é interpolação, gente? Vamos ao pé da letra para você interpretar. Interpolação, colocar valores entre os polos. Então, por exemplo, na aula de hoje, você vai ter então dois números, um em cada polo, um em cada ponta,
nós vamos inserir números entre eles. Isso é chamado então de interpolação, tá? Interpolação. Então eu preciso para a nossa aula de hoje de interpolação desse termo geral, né? Desse termo geral, dessa ideia principal de PA, para que a gente consiga então resolver as questões, os problemas de interpolação. Você quer ver? Então observa o seguinte aqui, ó. Notem o seguinte. Nós temos, por exemplo, aqui ó, a questão. Interpolando 7 termos aritméticos entre os números 10 e 98, obtém-se uma progressão aritmética cujo termo central é equivalente a... Vamos por partes, tá? Então o tema de hoje é um tema de interpolação, colocar números entre os polos, tá? Vamos pensar na seguinte situação aqui, ó. Na questão, nós temos, por exemplo, interpolando-se 7 termos aritméticos entre 10 e 98. Então você tem um número, por exemplo, aqui na ponta 10. Vamos colocar então 7 termos aqui no meio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, por exemplo, você tem o número 98, tá? Então a questão de interpolar é isso. Você tem então nos polos, lá nas pontas, o número 10, que a questão falou para nós, tá? E o número, por exemplo, 98, a questão também forneceu para nós. Eu quero inserir então 7 números, quero colocar 7 números aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. De tal forma que a sequência, quando você for inserir os 7 números, ela seja uma sequência em forma de progressão aritmética, tá? Em forma de PA. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Você concorda com o Lawrence que observando aqui na sequência, o 10 da sequência aqui, ó, ele vai ser chamado então de A1, que é o primeiro termo da sequência, ok? Então o número 10 é o A1, primeiro termo. E qual é a posição do número 98? Olha, o número 98 ele vai ter uma posição nessa PA. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono termo, certo? Então são 9 termos, né? Então o último termo aqui, ó, eu vou chamar então esse último termo de A9. Tá, 9 termos, A9, nono termo. Beleza, 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 beleza. Só que a pergunta é o seguinte, quais são os números que eu vou inserir aqui? Vamos por partes. Primeiro termo e nono termo. Olha, nós poderemos escrever, por exemplo, uma expressão geral, né? Um termo geral, relacionando o nono termo e o primeiro termo. Você quer ver? Então, olha só, o nono termo, utilizando esse termo geral, ele é escrito assim, ó. A9 é igual ao valor, então, de A1 mais quantas razões? Mais 8 razões. Fez sentido isso? Porque se você observar, se aqui é 4, aqui é 3, se aqui é 3, aqui é 2, se aqui é n menos 1, se aqui é 9, aqui você coloca 8 razões, ok? Beleza? Bom, então agora continuando esse termo aqui, gente, essa equaçãozinha entre aspas, tá certo? Observa lá, o nono termo, que é o A9, ele vale 98. Você pode fazer a substituição. O valor de A1, ele vale 10. Então você pode fazer também essa troca, tudo bem? Agora, com isso você vai encontrar o valor desse R, né? Então fazendo essa troca, o A9 você coloca, por exemplo, 98. Bom, ele vai ser igual, o primeiro termo é o valor então de 10, tá? Mais o valor então de 8R. 98 menos o número 10, ele vai ser equivalente a 8R. Ah, tô entendendo. Então nessa expressão aqui do termo geral, o valor do R ele vai aparecer, né? Você vai encontrar o valor do R. Ou seja, 98 menos o 10, 88, que é igual ao valor de 8R. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fazendo a conta bem rápida agora e de cabeça, tá ok? 88 dividido por 8, nós podemos concluir que esse R, que é a razão, é uma razão equivalente ao valor de 11, tá? Então, esta sequência aqui, ó, ela está indo de 11 em 11. Ela vai de 11 em 11, tá? E melhor, só para você lembrar da questão das classificações, se a razão é um valor maior que zero, ou seja, um número positivo ali, a tua sequência ela fica crescente, né? Então ela começa com 10 e acaba com 98. Então deu certo, né? Ele tem um sentido muito bacana nessa questão da resolução. Então vamos verificar quais são os termos que foram inseridos, né, nessa chamada interpolação.
Então veja, os números inseridos então entre 10 e 98, que são 7 números, que tornam a sequência uma PA, uma progressão aritmética, eles são. Como vai de 11 em 11, 10 é o primeiro termo, o próximo termo é o termo 21, né? Depois, 21 com mais 11, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, 32, né? O próximo termo, aqui você vai ter, por exemplo, o número 43, né? Ele vai de 11 em 11, vai somando, acrescente sempre essa razão constante. Bom, 43 mais 11, 54, né? 54 mais 11, 65. 65 mais 11 vai ficar o valor então de 76, né? Bom, 76 com mais 11 você vai ter o número 87, perfeito, hein? 87 mais 11 você tem o 98. Olha que bacana, ficou certinho, né? Então com razão equivalente ao número 11. Ele encaixou, não pode sobrar nenhum valor, tá, gente? Isso é importante passar para vocês aí. Então com isso você tem aqui a interpolação. Interpolar, colocar números. No caso, colocamos 7 termos entre os polos 10 e 98. Só que a pergunta foi a seguinte, então agora inseridos termos, está em PA? Beleza. A pergunta, quem é o termo central? Né? Quem é o termo central? Se você relembrar dos temas lá de mediana, lá em estatística, ele quer saber qual é a mediana, né? Então mediana é o quê? É o valor que está no meio. Então se você observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então 9 dividido por 2, 4,5. Está na quinta posição. 1, 2, 3, 4, 5. Então logo esse termo central aqui, que é a mediana também, né, pensando um pouco de estatística, é o 54. Tá? 54 porque se você observar, você tem, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4 à esquerda, 1, 2, 3, 4 à direita. Essa é a solução, tá? Então fizemos a chamada interpolação. Gente, lembrando do termo geral, fica bem simples do que de você então encontrar qualquer relaçãozinha lá na PA, né? Desde, por exemplo, uma razão, encontrar os termos e assim por diante. Aprendemos a encontrar termos, a encontrar razão. Ou melhor, nós aprendemos a encontrar valores através do quê? Do termo geral de uma progressão aritmética. Está claro isso aqui, pessoal? Tudo bem? Então, beleza. Nos encontramos na próxima aula. Aquele abraço e até lá.